Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é Luciana Aranha Seco, sou psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a SPPA. Represento um grupo de psicanalistas que há 7 anos desenvolve um trabalho social junto à Fundação Projeto Pescar. Fundação esta que se dedica ao ensino e preparo profissionalizante de jovens provenientes de áreas de vulnerabilidade social. Através de rodas de conversa, procuramos criar um espaço de acolhimento, de fala e de escuta psicanalítica com os jovens, seus familiares e educadores do projeto. Tenho grande satisfação em coordenar essa nossa atividade. Fique em Casa, diálogos sobre a desigualdade social na adolescência. Gostaria de agradecer às nossas convidadas que prontamente se dispuseram a estar aqui conosco nesse espaço virtual para essa conversa. Menciono aqui uma frase de Carmen Rodrigues, nossa convidada do primeiro simpósio de vulnerabilidade social e psicanálise da SPPA, que diz: atualmente, o trabalho em políticas públicas, a partir dos diversos campos disciplinares que as compõem, que além do mais, por sorte, inclui psicanalistas e ou psicanálise, não pode ser feito evitando uma reflexão e uma posição acerca da questão da desigualdade. Recorremos a certas elaborações que nos permitam pensar e compor ações com esse pensamento a respeito de algo que está em jogo o tempo todo, e é o fato de que vivemos em sociedades tremendamente desiguais. Nosso objetivo com essa roda de conversa é podermos pensar, dialogar, trocar experiências de como os adolescentes estão enfrentando esse momento de pandemia. Abordaremos a desigualdade social na adolescência. É possível ficar em casa? Qual é o impacto deste fique em casa para os adolescentes? Será que podemos ter a dimensão de tudo isso? Para conversar conosco sobre essas questões, convidamos profissionais que têm experiências distintas junto aos adolescentes, como forma de enriquecer o nosso debate. Então, eu vou apresentar as nossas convidadas, a Rússel Dutra da Rosa, professora da Faculdade de Educação da URGS, trabalha com formação de professores da licenciatura em Ciências Biológicas, desenvolve pesquisa sobre ensino de ciências, divulgação científica, liberdade de expressão e direito à educação. Tamires Magalhães, educadora social do Projeto Pescar. Andréia Terra, licenciada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Literatura Brasileira pela URGS, mestre em Literatura Comparada pela URGS, acadêmica de Psicologia na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e integrante da equipe psicopedagógica do curso pré-vestibular popular Dandara dos Palmares. E Aline Restano, psicóloga, especialista em infância e adolescência, membro da SPPA. É um prazer estar aqui com vocês, e eu só gostaria de esclarecer assim, que a nossa atividade vai até às 21 horas, tá? E que cada convidada terá 10 minutos para fazer as suas colocações. E vocês que estão assistindo vão poder participar, e quem quiser falar, quando clicar na mão que está abaixo na tela, vai aparecer para mim em ordem das perguntas, e aí a pessoa vai aparecer na tela, tá? Aí eu vou chamar, e às vezes demora um pouquinho, às vezes é um pouquinho complicado, mas dá certo, tá bom, pessoal?
Então, nós vamos, assim, dar início à nossa atividade e eu convido, então, a Russell Dutra da Rosa para iniciar o nosso debate. Por favor, Russell, a palavra está contigo. Bom, boa noite a todas as pessoas, né, que estão participando desse encontro. Eu fiquei muito honrada com o convite, um pouco ansiosa também, né, e acho que vai ser um espaço muito produtivo de trocas de experiências aqui com esse grupo de mulheres tão interessantes. Bom, eu inicio então abordando o tema dessa nossa conversa de hoje, né? Fique em casa, diálogos sobre desigualdades sociais na adolescência, iniciando justamente com esse imperativo do contexto da pandemia de Covid-19, que é fique em casa. Como é que fique em casa num dos países mais desiguais, né, do mundo, que é o caso do Brasil? Um país em que a concentração de renda aumentou ainda mais no contexto de pandemia, em que uma parcela imensa da população foi jogada, né, para a linha da miséria. Então, como é que fique em casa, né, para os adolescentes, nesse contexto de desigualdades, em que a gente sabe que tem casas que não acomodam todos os seus habitantes simultaneamente, que não tem comida para oferecer, né? Não tem comida na mesa para todos. Nem sempre a casa é um ambiente seguro para todos. Embora a pandemia ela tenha o potencial de atingir a todos, né, e tenha iniciado no Brasil com uma população de renda alta, com possibilidade de viajar para o exterior e que trouxe, né, então a doença a partir de viagens ao exterior, ela tem rapidamente se alastrado e se agravado e sido letal justamente nas periferias urbanas. E essa letalidade da doença, da pandemia, ela tem cor, né? Ela tem uma desigualdade socioeconômica e uma desigualdade étnico-racial que perpassa a pandemia. Então, as pessoas não brancas têm sido mais atingidas, têm tido menor acesso aos cuidados, né, dos sistemas de saúde e têm morrido mais. Então, tem as famílias enlutadas são justamente as famílias de baixa renda, as famílias não brancas, né, nas periferias urbanas é que a doença tem se disseminado mais, justamente onde muitas vezes não há casas, né, nessa concepção de casa em que estamos todas aqui reunidas nesse encontro e também as pessoas que estão podendo nos acompanhar. Eu queria destacar, né, então, essas muitas camadas de desigualdades que perpassam a vida dos adolescentes, né? São desigualdades socioeconômicas, desigualdades étnico-raciais, desigualdades de gênero, desigualdades, então, em relação ao acesso à saúde e às condições de saúde, desigualdades com relação à segurança alimentar, e segurança alimentar aqui é tanto não passar fome, como ter acesso a alimentos de boa qualidade e também não ficar exposto a alimentos que levam à obesidade e a outras doenças dela decorrentes, né? As desigualdades, elas são muitas, elas se sobrepõem, né, num país como o Brasil. Mas eu queria focar particularmente do terreno onde eu consigo falar melhor, que é o direito à educação, né? O direito à educação no contexto à pandemia. O direito à educação é um direito humano, caracterizado como um direito social, reconhecido internacionalmente desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? E protegido na nossa Constituição Cidadã de 1988. Mas o direito à educação, ele é um direito difícil de garantir, né? Que o nosso país tem uma dívida histórica em relação a esse direito da população brasileira. Se a gente olha para a nossa história, a gente foi dos últimos países do mundo a ter universidade.
As nossas primeiras universidades, elas são já do século XX. Outros países latino-americanos tiveram universidade muito antes de nós. A nossa população, em 1900, 60% da nossa população era analfabeta. Quando a gente instituiu lá a República Velha, era o voto do cabresto, porque os eleitores não eram alfabetizados, né? E passou 50 anos e era ainda 50% da população analfabeta. E a gente começou a reduzir mesmo as taxas de analfabetismo só no final do século XX. Então, a gente tem uma dívida histórica muito séria em relação ao direito à educação. Ainda assim, nos anos 2000, 13% da população brasileira, uma população de cerca de 200 milhões de pessoas, né? 13% é muita gente. É mais ou menos 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas é mais do que toda a população do Rio Grande do Sul, que é 11 milhões de pessoas. Eram analfabetas, então, no início do século XXI. E hoje, as nossas taxas de analfabetismo, elas estão em torno de... Agora eu estou com medo de errar aqui, mas é assim, ó. Eu anotei e não vou achar para dizer bem certinho. Depois eu digo para vocês. Mas a gente tem o dobro de taxas de analfabetismo entre as populações negras, por exemplo, em relação à população branca. Se eu não me engano, é 8% entre os negros e 3% entre os brancos. Eu tenho isso anotado, mas não localizei aqui. Daqui a pouquinho eu localizo. Mas isso para dizer que essas desigualdades, elas têm uma... Temos 3 minutos, né? Elas têm um perfil socioeconômico e elas têm um perfil étnico-racial e elas têm também um perfil de gênero. A população que é mais elevada a abandonar a escola por violência é a população pertencente à comunidade LGBT. Então, assim como os não brancos, né, têm menos acesso à escolarização num contexto de racismo estrutural, também as pessoas que tenham a comunidade LGBT também é induzida a se retirar da escola. E para essa comunidade, o ambiente doméstico também não costuma ser um ambiente seguro, de aceitação, né? Então, o fique em casa para essa comunidade representa estar sujeito a muitas formas de violência. E eu ainda queria destacar que para uma parcela da população brasileira, a principal causa de morte entre 10 e 19 anos é a violência. E 80% dos jovens que são mortos nessa faixa etária são mortos por arma de fogo. Então, quando a gente começa a ter políticas públicas de armamento da população, e há estudos, né, tem um estudo de um pesquisador mexicano, que é o Carlos Ricard, que mostra que os países onde mais circulam armas e as armas entram nos países de forma legal, e depois elas são transferidas, né, para o crime organizado, são onde as taxas de violência e a morte, né, por arma de fogo são maiores. A gente tem na América Latina 8% da população mundial, e aqui é onde a gente tem 30% das mortes por arma de fogo. E a população jovem, essa população dos 10 aos 19 anos, é a população mais sujeita à morte por arma de fogo. Proporcionalmente, ela morre mais do que as demais faixas etárias. Então, um pouco para dizer desse contexto do fique em casa, né? A casa, infelizmente, não é um ambiente seguro para todos os adolescentes. Há uma grande desigualdade nesse imperativo e muitos deles precisam sair para trabalhar e também estão mais expostos à pandemia. Rússel, muito interessante tudo que tu colocasse, os vários níveis assim e tipos de desigualdade, né? E a questão do fique em casa, que aparentemente é a forma mais segura da gente poder se proteger do vírus, né, para algumas pessoas e para essa parte da população mais excluída, injustiçada, enfim, não é possível. E por isso o que tu disseste, né, de grande número de pessoas agora de mortos, né, tá nas periferias, né, no pessoal mais humilde, que não tem um aconchego maior na sua casa,
né? Enfim, muito interessante. Vamos adiante na nossa conversa. E agora eu convido para que a Tamires possa falar. Está contigo a palavra, Tamires. Tem que ligar o microfone ali. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, pela Fundação Projeto Pescar, pela Sociedade Psicanalítica também, aos meus colegas educadores e aos meus alunos, os jovens do Programa Social Projeto Pescar. Falando um pouquinho de quem é a Tamires também é jovem egressa deste mesmo Programa Social Projeto Pescar, onde fui jovem aprendiz entre os anos 2007 e 2008. A minha visão que eu venho trazer aqui um pouquinho para vocês sobre ficar em casa, eu gostaria de abordar um pouquinho sobre o diálogo que eu tive essa semana com os jovens, né? Porque enquanto educadora social e representando esse programa, que está fazendo diferença na vida de cada um deles, nada melhor do que, antes de falar enquanto educadora, falar em nome dos jovens, não só dos meus jovens, mas de toda a rede da Fundação Projeto Pescar. Então, diante de todas as estatísticas, diante de tudo que nos foi apresentado, de fato, os jovens trazem na fala diversas dificuldades, inclusive relacionadas ao sistema de educação da escola pública. Eu sempre gosto de compartilhar muito com jovens que, assim como eles, eu também vim do sistema da escola pública e eu fiquei muito contente em saber que muito dos anseios, muitas das questões que eles nos trouxeram são fatos que aconteceram e ainda acontecem. Um deles, o principal que eles nos trouxeram foi a falta de diálogo, a falta de atenção, a questão de muitas vezes, como eu também já passei, depender da alimentação da escola, da própria escola, para suprir as necessidades que esse próprio jovem tem. A questão dos pais, dos familiares e do desemprego, do trabalho informal. Mas falando mais precisamente de algumas dificuldades, eles se veem muito privilegiados por terem o projeto em turno inverso, dando este suporte para eles. Isso se faz devido que eles têm um olhar que nem todos os jovens, principalmente de comunidades, estão tendo uma assistência diferenciada no quesito educação. Por que eu trago isso? Porque a grande maioria foi surpreendido, sim, com questões que aconteceram da noite para o dia, digamos assim, onde você passa a ficar em casa, onde você que não tem um notebook, de repente não tem um aparelho celular, você passa a ter que ver soluções, meios de conseguir dar continuidade aos estudos. E nisso tudo eles trazem uma visão muito empática com os jovens que estão ao redor deles e que não estão tendo esta mesma oportunidade que eles estão tendo, que é estarem vinculados a um projeto social que está fazendo o complemento dessa educação para eles. Então, o que acontece? Questões de internet, questão de estrutura, questão de moradia, né? Eu também, enquanto jovem do projeto, convivi em um pequeno espaço. Já estudei sem ter energia elétrica, já tive que ir na casa da vizinha para usar a internet, só que nesse momento, dependendo do jovem, isso não é tão acessível. Então, dentro desse diálogo que nós tivemos essa semana, foi muito bacana, porque eles trouxeram tudo isso. Inclusive, eu gostaria de salientar que eles falaram que muitas vezes não tem hora, muitas vezes recebem uma atividade, no caso da rede pública, é meia-noite, é domingo, você recebe, você tem que entregar. Mas ninguém pergunta como é que você tá, ninguém pergunta se você conseguiu acessar a internet, se você tem condições para isso. Eu sei muito bem que é na pele você ter R$2 de crédito no telefone, você ter 5, R$10, e esse crédito acabar, e você não tem onde recorrer.
Mas, em contrapartida, então, nos perguntamos, então, pessoal, qual seria o diferencial apontado por vocês entre a educação, o modelo de educação que vocês estão tendo da rede pública e o ensino que vocês estão tendo nesse programa? E o que mais me surpreendeu foi atenção, ser ouvido, poder falar, poder dizer como eu me sinto. Alguns até comentaram, eu não sei o que seria de mim se neste momento eu não estivesse vinculado. Por quê? Ao estar vinculado a esse programa, eu consigo organizar os meus horários, eu consigo equilibrar minha saúde mental, eu posso ter esperança de que as coisas vão melhorar. E eu fiquei muito contente porque quem passou pela dificuldade pode dizer sim, a minha visão é muito otimista. É muito otimista que apesar das dificuldades, esse jovem ele tem força de vontade. Só que muitas vezes ele não tem a ferramenta. Mas também eles relataram sim, que é uma visão generalista de que o pobre muitas vezes vai ter menos condições, menos possibilidades. Teoricamente. Porque quando ele passa a ter a ferramenta, quando ele passa a ter o incentivo, quando ele passa a olhar a vida diferente, quando ele se coloca enquanto protagonista da história, isso muda. Não tem classe social, não tem dificuldade. Ele é capaz, sim, de vencer. Ele é capaz, sim, de superar. Claro, ele pode, de repente, ir por um caminho um pouquinho mais longo que algumas pessoas. Pode, sim. Mas ele não precisa aceitar, se sentir diminuído. Ele acredita, sim, que é possível e que ele vai chegar lá. Isso é um pouquinho da visão que eu quero trazer nesse diálogo hoje. Tamires, muito interessante, muito rica e emocionante a tua colocação. Todo esse trajeto que tu fizeste, né? Hoje como educadora social do Projeto Pescar, o quanto tu, vamos dizer assim, tu tens a condição de poder entender exatamente, né, o que esses jovens estão passando. Então, emocionante achei a tua fala. Muito obrigada. Agora, então, eu passo a palavra para a Andréa Terra. Pode falar. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer o convite da Sociedade Psicanalítica, agradecer por essa oportunidade de participar de uma conversa que é tão urgente nos nossos tempos, né? Tão importante que aconteça, e agradecer para além do convite individual, da minha oportunidade, como a Andréa está aqui falando, mas pela oportunidade de a sociedade promover esses debates, que não são só esse que está acontecendo hoje, são uma série de debates que estão acontecendo, sempre importantes e muito urgentes, então eu agradeço por esse espaço maior. Eu atuo desde 2007 na educação popular, que é pautada pelo ideal de educação para todos, e de que a educação deve ser entendida como muito maior do que o ensino de conteúdo. Para a educação popular, a educação ela é construída conjuntamente entre educadores e educandos, visando desenvolver um olhar crítico e uma postura ativa na transformação da sociedade para algo mais inclusivo. Desde 2017, eu atuo com essa educação em um curso pré-vestibular popular chamado Dandara dos Palmares, que objetiva preparar pessoas negras e economicamente desfavorecidas, então pessoas que somam vulnerabilidades, né, essas duas e outras, como a Rússia colocou, para que ingressem no ensino superior. Sobre o público do nosso cursinho, o público com que eu trabalho, os nossos jovens vivem múltiplas situações de vulnerabilidades sociais e são certamente exemplos de uma existência doída/resistência, pois ousam chegar até um curso pré-vestibular. Usei a expressão ousadia porque nesse ato de sustentar um sonho que lhe é negado a tantas gerações, tem muito desse caráter arrojado. É um atrever-se a não aceitar ocupar somente os papéis sociais que lhes são impostos pelo sistema. Acontece que tanta necessidade de luta constante, que estes jovens são obrigados a participar desde a mais tenra idade,
para que possam, quiçá, abrir um espaço para uma existência além da resistência, gera dores profundas nos sujeitos. E são essas dores que chegam até nós que trabalhamos com a psicologia nesse contexto. Se eu tentasse resumir o nosso trabalho em um território de educação popular com jovens, eu diria que é através da nossa presença e da nossa escuta presente que nós conseguimos fortalecer o processo de exercício da fala fundante para que esses jovens se reconheçam como sujeitos, para que esses jovens pensem e falem sobre as suas dores e, assim, abram saídas criativas para os seus existir. E veio a pandemia. E pensando a pandemia para além do vírus ou das sacais restrições de liberdade individuais, a pandemia desempenhou um importante e não desejável papel social, que foi o de desnudar, expor, escancarar as nossas desigualdades, que no lugar que ocupavam, estavam cruelmente acomodadas. Mas, notoriamente, a necropolítica instalada no Brasil soube usar desse cenário pandêmico para alastrar ou transfundir as desigualdades, matando, e eu não falo só simbolicamente, a parcela da população que não lhe interessa. Então, morrem mais pretos do que brancos, morrem mais pobres do que ricos, se expõem ao perigo mais os trabalhadores do que os empresários, etc. Além desse uso e abuso genocida, em paralelo houve também o aumento das mortes simbólicas que o isolamento propicia. É mais fácil calar as vozes individuais, vozes que não têm rua ou espaço público para se unir e se reconhecer. Esse engrossamento da política de desinvestimento veio para os nossos jovens com um duro exemplo. Eu quero retomar uma questão que aconteceu durante a pandemia aqui no Brasil, que foi a questão da discussão sobre a aplicação da prova do Enem. Então, se a gente pegar historicamente o que aconteceu, o quão absurdo é a gente ter um governo, né, de um país com tantas lacunas sociais, que lutou para manter a data de uma prova, enquanto mais da metade da população não tem a mínima condição de estudar em caráter EAD. O quão absurdo é para um jovem assistir a propaganda do governo dizendo que precisam manter a data porque não podem perder uma geração de talentosos profissionais para o Brasil. E assim, esse jovem a perceber que ele que não está podendo estudar, que está passando fome. Ele não faz parte desse talento que o Brasil não está disposto a perder. E quando se pensou que foi uma vitória, a data foi alterada, né? A gente teve uma vitória de luta estudantil, abriu-se a votação para a definição de uma nova data. E, mais uma vez, a gente percebe a potência da anulação e do silenciamento. Ganhou em votação para que a prova fosse aplicada em maio de 2021. Mas o governo anunciou que a prova será aplicada em janeiro de 2021. Quando provavelmente ainda não haverá vacina e certamente não haverá possibilidade de recuperar os conteúdos estudados em EAD. Mais uma vez, quais são os jovens que estão sendo descartados por essas decisões? Não é difícil imaginar no que isso vai resultar. Mas, diante de tudo, o que podemos fazer, nós aqui que estamos em uma quarta-feira à noite, com possibilidade de estarmos conectadas e unidas? Eu acredito que um primeiro passo é justamente participar desse debate, de rodas de conversa como essa, em que na troca nós nos fortalecemos e adensamos nossa voz e a nossa luta. Esses espaços representam hoje a nossa rua, o nosso espaço público de união. Também acredito que reconhecermos essa política de silenciamento de camadas específicas da sociedade é extremamente importante e que não sejamos ingênuos quanto ao objetivo dessa política. Lacan, nos escritos, diz: acaso não sabemos que nos confins onde a fala se demite começa o âmbito da violência e que ela já reina ali, mesmo sem que a provoquemos? É importante destacar
que é muito simples participarmos dessa violência, dessa política de extermínio de grande parte da população. E para isso, não precisamos sequer concordar com ela. Basta discordar em silêncio, que já estaremos compactuando e sustentando essa política. Eu desejo profundamente que hoje possamos sair dessa roda de conversa incomodadas e incomodados, desacomodadas e desacomodados, para que ela não se esgote. Que saiamos pensando como eu posso usar os meus privilégios, o meu espaço e o meu papel social para romper essa lógica e esse funcionamento de privilégios que rege a nossa sociedade para esse abismo de desigualdade. E que transformemos essas reflexões em ações, porque essa luta é nossa e em tempos pandêmicos ela nos convoca. Obrigada. Andréia, muito obrigada pelas suas palavras e realmente nós temos voz para poder lutar por essas pessoas que às vezes ficam em total, vamos dizer assim, assim, desnível, né? Não é igual a luta porque não tem condições de poder estudar, não tem acesso às mesmas ferramentas. Muito obrigada e vamos adiante. Agora, então, eu passo a palavra para a Aline Restano. Boa noite. Contigo, Aline. Tá bom, obrigada. Boa noite a todos. Começar agradecendo também o convite da Luciana, da Josênia, para estar aqui, de toda a equipe do Pescar, da Magali também, que foi a pessoa que fez o contato, e agradecer a Sociedade Psicanalítica também por estar promovendo essa atividade. Gente, a minha experiência nesse momento de pandemia é um pouco diferente das gurias, porque eu venho atendendo no meu consultório particular e acaba sendo uma realidade, então, desse nicho muito mais privilegiado de adolescentes que estão em situações de escola particular, que estão no conforto das suas casas, que não tiveram mesmo com muita frustração, com muito sofrimento, achando as aulas online chatas, né, abrindo mão da sua vida social, continuam com seus cursos de inglês, com suas aulas, com seus exercícios físicos online, enfim, que a vida de um jeito ou de outro seguiu. E eu não queria vir aqui hoje justamente falar sobre desigualdade para ficar falando só sobre essa realidade, porque eu acho que não era a ideia. Então, eu como a Tamires, que também foi conversar com os jovens, decidi conversar com adolescentes, pessoas que eu tenho algum tipo de contato, que eu conhecia as mães, os pais de alguma forma, para saber justamente como é que vinha sendo a quarentena para eles, o que eles vinham sentindo, complementando a ideia da Andréia, da Tamires, do quanto essas pessoas precisam, né, de todo mundo precisa ser escutado, receber atenção, precisa ser ouvido. Foi impressionante o quanto eles gostaram de conversar, conversei online com todo mundo, quanto eles queriam contar o que eles estavam passando e sentindo nesse momento. Mas assim, para dar uma ideia geral para vocês do que apareceu, tá, para mim. Uma ideia muito grande deles estarem novamente se sentindo para trás. E, mais uma vez, se sentindo atrasados em relação aos jovens privilegiados. Então, uma menina me contou que já tem um histórico de repetência escolar, por exemplo, e que ela estava muito motivada para começar esse ano, até porque precisa começar a trabalhar o mais urgente possível para ajudar na renda da família. Então, mais uma vez, ela se sente, né, se usa essa palavra, se diz que mais uma vez ela se atrasou. Ou outra pessoa também que eu conversei me contou que, de novo, ela chegou a usar a expressão eles, de novo, em relação a eles, eu fico para trás. E então eu concordo com a Andréia, a impressão que eu tive, claro, não tem nenhum dado assim objetivo para medir isso, mas a sensação que eu tive pelo que eles disseram e outros adolescentes que não falaram diretamente isso, mas conversando eu sentia, é que infelizmente nesse nosso difícil ano de 2020 o abismo entre classes sociais ficou maior ainda, né? Então eu acho que a gente também é muito bom ouvir a Tamires, eu ouvi toda a esperança dela, acho que a gente fica esperançosos também, mas acho que vai ter muito trabalho para todos nós, da área da saúde, para educadores, para depois tentar juntar um pouco, né, esse gap gigante que está nesse momento. E teve uma outra questão também que eu tentei falar com terapeutas, tá? Porque eu já atendi numa instituição que é o CEAP aqui por muitos anos, mas que não estou atendendo agora, que é uma instituição que atende adolescentes em várias situações financeiras, sociais, em situações de vulnerabilidade ou não.
E eu conversei com terapeutas do CEAPIA também, para ver o que eles vinham sentindo dos adolescentes que estavam em situação maior de vulnerabilidade. E tem algo que é diferente, né? Assim, porque são pessoas que muitas vezes já lidam com situações traumáticas na história da sua vida. Então, já lidam com violência na porta de casa, já lidam com situações que já presenciaram assassinatos, enfim. Então, acaba que é quase mais uma vez, né? Assim, acaba até uma certa normalização disso, como se fosse mais uma situação difícil na sua história, na sua vida. Enquanto que os adolescentes mais privilegiados, às vezes, foi a primeira grande frustração, o primeiro grande impacto, né, que sofreram na sua vida. E eu fico tentando pensar, assim, gente, bom, e o que dá, né, pra gente fazer enquanto educadores, enquanto terapeutas da área da saúde e enquanto profissionais da área da saúde. Eu vou plagiar um professor nosso aqui da Sociedade Psicanalítica, que é o Rudiero Levi, que ele teve uma live da Associação de Psiquiatria aqui do Rio Grande do Sul, bem no início da pandemia, que também falava sobre adolescência e sobre pais, que ele citou um autor que a gente em psicanálise estuda, que é o Meltzer, que ele diz que a função dos pais é semear a esperança. E eu acho que nesse momento a gente vai ter que ir para além da função dos pais e pensar que é função de pais, de educadores, de profissionais da saúde, mais do que nunca, né, semear a esperança, não porque seja uma função só, mas também eu acho porque a gente vai ter que, mesmo em condições, né, de quem tem uma vida de muitos privilégios, usar da nossa posição de adulto, digamos assim, que já tem uma experiência maior de vida também, para já ter passado por lutos, que já passou por separações, que já passou por grandes frustrações, por grandes sonhos que caíram por terra, e que a gente sabe, né, a gente tem uma chance de saber um pouco melhor que a vida, por mais que tenha períodos que ela pareça mais sem graça, que pareça que as coisas não vão voltar a ser como era antes, que as situações elas se reconstituem, a gente se recompõe e a gente volta a ver graça nas situações e a gente volta a ser alegre também. Então eu acho que pela nossa experiência de vida, nós somos responsáveis por poder semear essa esperança também entre os jovens que agora estão passando por tudo isso. E para compartilhar com vocês, até é algo muito bem pessoal, assim, íntimo, mas logo que começou a quarentena, eu sou uma pessoa que me sensibilizo fácil também, assim, com as situações, eu choro fácil. Quando começou a quarentena, quando eu via um ambiente vazio, assim, fechado, uma loja, um restaurante, eu geralmente me emocionava. E eu venho notando que cada vez mais isso já não me toca mais, inclusive parece que já dá para viver sem sair, dá para viver de outras formas, mas tem um ambiente que cada vez que eu passo na frente, eu ainda me emociono, mesmo já há quase um semestre de quarentena, que é ver escolas fechadas, né? Escolas, claro que tem que se manter fechado, mas assim, escola não é um ambiente que existe para estar sem a energia, né, de pessoas, de crianças e adolescentes circulando. É algo que eu ainda me emociono muito cada vez que eu vejo, e eu tenho a impressão, talvez seja chovendo molhado, mas que é o nosso foco, né, quando puder ser esse foco de esperança, esse foco de energia e de trabalho que a gente vai ter, que a gente tem que colocar, tem que ser dentro da escola, né? Vai ter, eu fico pensando o que é para uma pessoa de 12, 13, 14 anos estar em casa dia após dia após dia. É algo que mesmo conversando com eles, mesmo atendendo adolescentes, quase impossível para nós ter a dimensão de fato, né, do que é isso. A gente não tem na nossa história, a não ser quem passou por alguma situação muito, muito difícil, enfim, de saúde, talvez, mas a gente não tem na nossa história um ano que a gente não ficou na escola, que a gente não esteve na escola, né? Então, o que é para uma pessoa em formação não ter os laços afetivos dos amigos, não ter a figura inspiradora de algum professor com quem se identifique, com quem se motive, não ter um local que é a possibilidade de esporte, que é a possibilidade de arte, né? Então, eu fico imaginando o que são para essas pessoas estar fora da escola, e acho que eles vão poder contar melhor depois que isso tudo passar. Acho que enquanto a gente está vivendo uma situação traumática, é difícil, né, de colocar em palavras isso. Acho que a gente vai aprender muito depois com os jovens o que de fato eles sentiram, o que passou depois, que a gente puder conversar sobre isso numa perspectiva histórica já passada. Mas acho que, sem dúvida, a gente vai ter muito trabalho a fazer.
E tem um único aspecto só, digamos, que eu acho que vale a pena daí a gente pensar um pouquinho diferente, se é que eu posso me atrever como psicóloga e não uma pessoa da educação, que como o tema da atividade era a desigualdade, para além de desigualdade social e financeira, eu pensei também em situações de pessoas que têm dificuldades emocionais, psiquiátricas, psicológicas, né, um pouco mais sérias, um pouco mais graves, e aí eu vou falar só da exceção, tá? Eu não estou falando no geral. Inclusive, no geral, essa é o grande encontro entre classes, é que todos estão com muita saudade de estar na escola, né? Assim, todos que eu tive contato, que eu falei, com muita vontade, nem que seja pelos amigos, então, né? Assim, mas todos falaram da sua vontade, a sua vida social ser muito voltada para a escola. Mas existe um nicho, e aí é uma visão que eu tenho bem clínica, que talvez valha a pena também a gente depois conversar, se outros profissionais notam isso também, mas que algumas pessoas, essa modalidade de estar em casa, de estar com aulas online, em escolas também, que conseguiram de algum jeito, particulares e públicas, mas que já conseguiram se organizar, que as pessoas em algum nível melhoraram, tá? De seus sintomas mais sérios, psiquiátricos, psicológicos. Então, tomara que a gente possa, de alguma forma, tirar algo de bom também desse período, né? Assim, de já ter mais preparo de aulas online, de atividade online, que para algumas pessoas que são a exceção, às vezes pode ter um período maior de crise, enfim, né? Das suas questões, que pode ser que no futuro a escola já esteja melhor preparada para lidar, que a gente sabe que as escolas estudam muito, se preparam muito para situações de adaptação, mas que é sempre um desafio, e que talvez agora, depois desse ano que foi tão intenso, que possa receber melhor, né, pessoas que precisem, às vezes, estar presente e, às vezes, se recolher um pouco mais para o seu ambiente de casa, até para não se expor, para não se prejudicar. Mas acho que a ideia principal era essa, como todos nós vamos tentar semear a esperança. Adorei a expressão da Andréia também, de sustentar o sonho, né? Acho que isso é o mais difícil nessas situações. E como é que a gente vai estar o mais dentro possível da escola e dos ambientes que os jovens vão estar assim que possível. Obrigada, Aline. Muito interessante essas visões que tu trouxeste, né? E a questão, eu fiquei pensando assim, de pessoas que têm sonhos de, por exemplo, fazer o último ano da escola, né? Coisas programadas para este ano e que este ano não estão podendo acontecer. No projeto Pescar também, né, a gente tem acompanhado através de relato de educadores, de jovens que colocam, bom, mas o meu sonho era fazer o Pescar esse ano, e não fazendo esse ano, passou e talvez não consigam fazer no próximo ano, né? Então, assim, sonhos, expectativas, desejos que não estão podendo ser realizados este ano, né? Bom, pessoal, muito obrigada. Acho que foi muito rica, assim, as colocações de vocês. E eu quero dizer que está aberto para as perguntas, né? Para quem quiser fazer alguma pergunta, coloque ali na mãozinha embaixo da tela, para que a gente possa chamar os participantes, tá bom? Vamos aguardar alguma pergunta. Aqui. Vamos ver aqui um pouquinho. Clarissa Momba levantou a mão, tá certo, Clarissa? Olá. Oi. Boa noite a todas. Boa noite. Parabéns, pessoal. Adorei todos as explanações de vocês. Acho um privilégio a gente poder ter esse espaço aqui, né, e poder escutar tantos relatos assim que complementam a nossa visão. Então, eu faço parte também do projeto Pescar, né, há um ano e pouquinho, e enfim, eu achei importante trazer uma questão que a gente tem escutado bastante dos educadores. Esse ano a gente trabalha com os educadores, não com os adolescentes, né? Da questão da perda desses adolescentes do programa
para um espaço que a gente não sabe qual é, porque muitos deles justamente ficaram impossibilitados de seguir virtualmente, né? Mas também porque a questão da presença, né, me parece que é uma questão importantíssima, no sentido do sentimento de existência, quanto esses adolescentes, através do olhar dos educadores, né, e de outras presenças na vida deles, se sentem existindo ou desistindo quando não há esse olhar, né? E aí o que começou a aparecer é que muitos desses adolescentes começaram talvez a buscar essa existência em outros contextos, né? E aí a minha pergunta vai, né, para as meninas que trabalham e que seguem vendo esses adolescentes, porque surgiu uma questão que muitos foram para o trabalho, né? Foram trabalhar também para ajudar as famílias que perderam renda, né? Foram trabalhar em obra, mas também muitos foram talvez para o tráfico, né? Que segue funcionando apesar da pandemia, né? E quem sabe até com uma demanda maior. Então, queria ouvir de vocês, assim, né, que têm experiência, se isso é uma verdade, assim, né, e como é que fica a possibilidade de resgatar depois, né, essas crianças, esses adolescentes numa condição de tanta vulnerabilidade. Tá? Agradeço, então, o espaço, deixo um abração aí para vocês, que siga sendo super proveitoso. Obrigada, Clarissa. Alguém gostaria de começar respondendo essa questão da Clarissa? Eu posso falar brevemente, assim, mas eu acho que até o interessante seria mais ouvir a Tamires, que é propriamente do Projeto Pescar nessa atuação. Mas na minha experiência no nosso pré-vestibular, a gente também vivenciou e está vivenciando esse momento, assim, de ter essa ligação com os alunos, ter essa aproximação virtual, né, com quem a gente consegue, e muitos, inclusive, informando que vão começar a trabalhar, que não vão poder participar do cursinho por enquanto, porque estão precisando trabalhar, porque os pais são de grupo de risco, então não podem trabalhar, ou porque os pais perderam o emprego, então eles têm que ajudar na renda também. Então, a gente tem vivido esse momento, assim. E eu acho que nesse é um dos casos que a gente tem que manter a nossa esperança, né, de poder resgatar esses jovens, assim, de conseguir manter alguma conexão com quem dá, de forma virtual mesmo que eles saiam momentaneamente do cursinho, a gente tenta manter algum vínculo, e sempre a perspectiva de, bom, e quando isso passar, né, vamos pensar no quando isso passar, e daí eu faço com eles muito esse exercício de falar sobre esse futuro, que apesar de a gente não poder colocar datas, a gente tem que acreditar nele, né, porque senão a gente vai sucumbir, né, então acho que manter essa esperança, assim, é um caminho. Mas eu quero deixar a Tamires falar. Claro, gente, não chegou até a minha informação de que tenha ocorrido algum caso desses, graças a Deus. Mas a gente sabe que o que pode ocorrer, sim, é a questão de alguns jovens enfrentarem dificuldades devido ao seu contexto, à situação em geral. Mas um dos diferenciais que eu gosto muito de ressaltar é que o trabalho do educador social é muito mais do que um simples ensino. Mesmo de forma online, a gente tem resultados na nossa rede de que o jovem, ele se aproxima de uma forma que o educador, ele muitas vezes é parte da família desse jovem. Então, um dos diferenciais, né, por exemplo, na minha unidade, não aconteceu de ter desistência. Se ocorre alguma falta, eles entram em contato, justificam. Também a gente trabalha muito as competências dos jovens. Uma das competências é resolver situações e problemas, claro, dentro daquilo que está ao alcance do jovem. O educador também tem muito contato com a família. Então, isso é um dos fatores que me mantém muito otimista. Também, assim, eu vejo que a gente trabalha muito a questão do objetivo e do sonho desse jovem. Então, é um processo de que, desde o início, desde a visita da casa daquele jovem, desde os primeiros contatos, a introdução do programa, por exemplo, os jovens da minha unidade, nós tivemos apenas 1 mês e meio de contato. Mas foi um trabalho de esforço, um trabalho de vínculo, um trabalho de afinidade, algo que vai muito mais além do que simplesmente, né? Não sei se muitos conhecem,
mas o programa como um todo, ele é socioprofissionalizante. Então, 60% trabalhando o pessoal, o autocuidado, o desenvolvimento pessoal e interpessoal, e os 40% dessa capacitação técnica. Então, eu não tenho, assim, dados agora para falar para vocês, mas eu creio que não ocorreu, assim, algum jovem deixar pelo tráfico. Pode, sim, acontecer dele, né, não conseguir acessar com dias consecutivos, sequenciais, mas, graças a Deus, assim, a gente tem feito as capacitações, as articulações, os encontros dos educadores, e até o momento não chegou até mim uma informação assim, mas é preocupante sim, né? Com certeza, não só o projeto do Pescar, mas tem outros programas sociais que pode ser que tenha ocorrido algo desse tipo, mas eu vejo muito que a questão também de como está sendo levado o trabalho, né? Então, eu tenho essa parte. Sim, mas, Tamires, deixa eu só colocar uma coisa assim, nós acompanhamos também educadores que colocaram que os jovens pedindo para voltar a ser presencial o projeto Pescar, porque muitos acabaram convivendo com maior violência doméstica, com alcoolismo dos pais, né? Situações muito difíceis que antes o jovem saía da sua casa, ia para o projeto Pescar, né, ou para as escolas públicas, e não estava o tempo inteiro em casa com toda a família. E essas coisas começaram a acontecer, e os jovens, inclusive, a solicitar, né, que voltasse a ser presencial, né, as aulas, justamente para poder encontrar os colegas, trocar experiências e sair dessa situação tão difícil, né? Verdade, realmente, de fato, quando a gente pergunta, claro, né, a resposta deles é quero sim, quero voltar ao presencial. Isso é algo realmente que sempre que a gente traz essa pergunta, eles querem muito, porque é diferente, né, não tem nem comparação. Sim. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Quem é que está... Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Grayson, para mim aqui aparece duas perguntas, mas não está aparecendo o nome das pessoas. Maria Elizabeth Cimente. Ah, ótimo. Tá, tu me ajuda então nisso. Beth Cimente, então, por favor. Beth, Oi, tá me ouvindo, Luque? Sim, estou te ouvindo, mas não está aparecendo a imagem ainda, Beth. Tá. Não estou conseguindo colocar a imagem, mas de qualquer forma, então pode ser... Tá, acho que vai vir agora. Agora deu. Ótimo. Tá assim... Peraí que está cortando um pouquinho, Beth. Doutora Beth, acho que a sua mão está no microfone ou tapando o microfone. Tá bom, Grayson. Nada como ter o Grayson para nos dar... para nos ajudar, é verdade, Beth. Pois é. Eu queria cumprimentar vocês, dizer do prazer que é assistir esse grupo de mulheres profissionais, batalhadoras que estão aqui, pensando nos adolescentes que estão passando este momento com tantas dificuldades. E tudo o que vocês falaram em todas as colocações que fizeram, dá para a gente ver que o que sustenta o jovem, mesmo que seja uma condição extremamente difícil, na verdade, são os vínculos, são as ligações que ele tem com instituições, com profissionais, com família, enfim, né? E eu fiquei pensando se vocês teriam algum recado para dar para os psicanalistas. O que vocês diriam para os psicanalistas que eles pudessem fazer para ajudar nesse lastro de sustentação de sonhos, como disse a Andréia, ou de esperanças, como disse a Aline, enfim, a Tamires, toda a força, a Russell.
de o que vocês acham que seria o papel do psicanalista neste momento, pós-pandemia, durante pandemia e normalmente com relação a essa população que sofre tanta discriminação. Uma coisa que eu acho que é uma confusão muito comum é de se confundir capacidade com dificuldades sociais. E como se aquele jovem, que às vezes até comete um delito, ele fosse o responsável e não a condição social que impõe a esse jovem. Com isso, eu não estou querendo achar assim, que tudo muito bom, se fez ok, não é isso. Mas a responsabilidade social e de uma sociedade, como é que a gente poderia trabalhar mais com esses jovens, para esse jovem não se culpabilizar tanto como às vezes acontece, que ele fica se sentindo culpado por pequenos delitos ou por situações que são importantes que acontecem com ele. Bom, já falei demais, eu gostaria de escutar vocês, assim, a respeito do trabalho do psicanalista, do social, enfim. Muito obrigada. Era isso. Muito obrigada, Beth. Quem gostaria de iniciar a responder essas questões que a Beth trouxe? No que isso interessa a nós todos, né? No que o psicanalista pode ajudar, como o psicanalista pode ajudar. Então, eu gostaria muito de ouvir de vocês isso. Eu posso me arriscar a começar a conversa. Ótimo, Russell. Arrisca. Então, para o jovem, eu acho que o grupo de iguais é muito importante. Então, assim, por que é tão bom ouvir a Tamires, né? Certamente, para um jovem da idade da Tamires, tem muito mais sentido escutar a Tamires do que escutar a mim, por exemplo, né? Os jovens aprendem uns com os outros, muito, né? Então, eu fico pensando que reunir grupos, proporcionar o encontro de grupos, talvez mais do que o atendimento individualizado sempre. Acho que, claro, que há situações em que é necessário o atendimento individualizado, mas proporcionar encontro de grupo e o caminho da arte, da cultura, do resgate cultural, porque a gente tem que... As escolas... Eu consigo falar a partir do olhar da educação, mas eu fico imaginando que o psicanalista talvez possa trabalhar nessa perspectiva também, né? O quanto o resgate da história e da cultura afro-brasileira, dos povos originários, né? Que a gente possa se ver, porque esse jovem da periferia, numa situação de um abismo, né? De distância social, que possa reconhecer o valor dessas origens, né? E fazer isso coletivamente, porque eu acho que a gente tem também uma ideologia do individualismo, do consumismo. Esse lugar de consumo, ele é um lugar individualizado, e o fracasso ele fica individualizado e a responsabilização ela é individualizada, quando na verdade a gente é uma sociedade que nega o direito à educação, o direito ao desenvolvimento pleno a uma parcela imensa da nossa população, né? Então, assim, o caso de sucesso, que nem a Tamires, é a exceção, né? E a gente não... E tem toda uma ideologia do empreendedorismo de si mesmo, de ser capaz de se vender e de se colocar num ambiente extremamente excludente. Então, tem que ser uma pessoa excepcional, como todos nós estamos aqui encantados, né? Contigo, Tamires. E certamente existem inúmeros jovens talentosos como ela, né? Ela ganhou um empurrãozinho. Eu sei que o projeto Pescar é extraordinário, mas é um empurrãozinho numa sociedade que só diz não, né? Para uma pessoa extraordinária como é a Tamires. Então, eu acho que talvez um trabalho que se pudesse fazer mais são os grupos, né? O jovem precisa do grupo de iguais, escutar do grupo. Todos os projetos de redução de dano, por exemplo, em relação ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, ele passa muito pelo diálogo entre os próprios jovens, que não é aquele diálogo moralista de não uso. Não, olha, eu uso, mas eu bebo água, eu tento comer antes, e eu cuido, não deixo o bebum à deriva na festa, né? Tem toda uma rede de proteção que pode se constituir coletivamente.
Assim como a mudança das condições materiais de existência passa por uma ação coletiva, ela não é individual, ela precisa ser necessariamente coletiva, e nesse contexto da pandemia a gente viu os precarizados, né, que são os entregadores aí dos serviços de aplicativo, se reunindo e fazendo um break aí das entregas durante a pandemia. Foi um grupo que conseguiu se organizar e que está numa condição de extrema exploração, um trabalho análogo a trabalho escravo, sem direitos trabalhistas, por exemplo. Obrigada. Muito obrigada, Russell. Alguém mais gostaria de... Eu gostaria de falar também um pouquinho, porque eu penso muito nisso até por me imaginar sendo, num futuro não tão distante, ocupar essa posição, assim, de ser uma psicanalista, e quero manter esse meu trabalho com essa população. Então, eu penso muito em como fazer isso, e eu acho que tem muitas frentes, assim, eu acho que, por exemplo, participar dessas discussões e realmente integrar núcleos em instituições, propondo e trazendo esses assuntos para o debate, incluindo cada vez mais pessoas, eu acho que isso é sempre muito importante, mas eu também acho que é importante ter uma autorreflexão, assim, e a psicanálise pensar, os psicanalistas individualmente pensarem se eles estão levando o seu trabalho até esses jovens, porque também eu vejo, assim, lá no cursinho, assim, uma experiência de que a grande maioria nunca teve acesso a nenhum psicólogo, né? Quanto menos psicanalista, que nem sabem o que seria, assim, né? Mas quando a gente vai conversando, a gente vai vendo que eles não têm esse contato. Então, a gente percebe que isso não está chegando neles, realmente, né? E como fazer esse trabalho chegar? Bom, eu acho que participando de projetos que forneçam assistência para os jovens, né, mais vulneráveis, se inserindo em projetos, por exemplo, como o Dandara é um exemplo de um curso pré-vestibular popular. A gente estava conversando um pouco antes de iniciar a roda de conversa, existem vários cursos pré-vestibulares populares, que significam cursos pré-vestibulares gratuitos que focam nessa população que tem que vive essas desigualdades, né, na pele. Então, atuar nesses ambientes, nesses projetos, levando a psicologia, levando a psicanálise até esses jovens, se a gente consegue fazer isso, a gente já vai estar levando realmente a psicanálise para eles através de atendimento, através de acolhimento, daí cada um sabe da sua disponibilidade também, né, óbvio, de tempo e de disponibilidade interna também, mas se preocupar, assim, em levar o seu trabalho diretamente a esses jovens, eu acho que é muito importante, porque eu percebo essa distância, assim, né? Percebo psicanálises muitas pensando sobre esses jovens, mas muitas vezes não chegando realmente até eles, assim. Sim. Obrigada, Andréia. Aline, gostaria de colocar alguma coisa? Sim, apesar de eu ser da área, eu sou uma analista em formação, não sou psicanalista ainda, então eu acho que eu posso ainda falar, assim, para os psicanalistas um pouco. Eu acho que, falando de novo, citando a Andréia, eu acho que a gente não pode normalizar, além de todo esse trabalho, quanto mais instituição a gente tiver dentro, melhor, poder levar, né, para todos os ambientes, mas isso que a Andréia falou de não normalizar esse silêncio, não normalizar que tantas camadas da população sejam silenciadas desse jeito. Eu lembrei de uma turma que a gente trabalhou, eu e a Josênia juntos, que está com a câmera fechada, mas que está aqui com a gente, que no início da turma do Pescar, era uma seleção muito bem feita, a coordenadora do local que a gente trabalhava fazia, eram jovens com muito potencial, e eles não acreditavam que tinha sido feita uma seleção, eles achavam que tinha sido um sorteio. Mesmo tendo passado por toda a fase de seleção, eles tinham entendido que teria que ter sido um sorteio, que não era possível eles, entre tantas pessoas, terem sido selecionados. Então, a gente ficou um bom tempo conversando com eles sobre esse assunto, né, para eles começarem a ver o potencial que tem dentro deles. Eu acho que isso é uma grande função nossa, e eu acho, humildemente, que a gente tem que também começar a pensar nas nossas próprias casas, nos nossos próprios ambientes de psicologia e de psiquiatria e de psicanálise, o quão pouco diverso é. Enquanto a gente não enfrentar, assim, por que a gente não vê pessoas negras, por exemplo, nos ambientes que a gente está, é difícil que a gente possa expandir isso também para outros locais. Então, acho que a gente tem que mexer nisso que tá normal, é normal para nós, então não encontrar nas nossas instituições pessoas negras, a gente vai ter que começar a ver que não é, né? Que a gente tem que poder fazer alguma coisa para mudar isso. Certo, Aline. Tamires gostaria de falar alguma coisa?
Eu concordo também com a fala da Andrea, que poderiam fazer mais parcerias, né, tanto com instituições, né, que atendem esses jovens, mas também eu acharia muito interessante a parceria com o ensino público, se fosse possível, porque a gente sabe que por mais que o programa social a gente se tivesse a condição de atender muito mais jovens do que nós atendemos hoje, com certeza seria, né, uma grande conquista. Mas o jovem que está na escola pública, né, que muitas vezes também passa por isso e ele acaba sendo excluído. Uhum. Então, se pudesse uma parceria assim com professores ou com a própria escola, ou participar de eventos, ou até mesmo que fossem mais divulgados, né, webinars ou espaços onde também o próprio jovem pudesse trazer a sua opinião, a sua realidade, porque eles comentam muito que eles querem ser ouvidos, né? Eles não querem, por exemplo, eu não estou aqui para falar bonito, né? A gente está aqui para falar a realidade, e o jovem, hoje em dia, ele é muito diferente do jovem de ontem, né? Digamos assim. Ele quer ser ouvido, ele quer trazer, ele quer participar, e ele acredita, sim, no mundo melhor, e eu acho que esses espaços seriam muito bem-vindos. É isso. Eu acho que a gente está falando também de oportunidades, né? Poder oferecer a esses jovens oportunidades de poder se conhecer, de poder trocar, de poder ser olhado, né, por alguém, e isso faz muita diferença. Isso é muito importante, né? Grayson, qual é a próxima pessoa? Eu vi que tem algumas pessoas já inscritas, né, para perguntar. Susana Goldberg. Vamos lá, Susana Goldberg, então. Tá, o microfone está desligado, Cuca. Conseguindo achar. Tá, agora apareceu o som. E o meu vídeo também não está aparecendo. Não. Desculpem, esse sou eu tentando... Agora deu. Essa sou eu tentando me entender com as coisas. Não deu, né? Deu, tu está aparecendo, sim. Ah, tá. É que no meu computador está aparecendo uma coisa que não tem nada a ver com a nossa reunião. Eu peço muitas desculpas. Eu estou realmente assim perdida aqui. Eu perdi vocês. Ah, mas tu pode fazer a tua pergunta, que nós estamos te vendo e te ouvindo. Tá, tudo bem. Cheguei, pessoal. Mais do que uma pergunta, Luque, querida, o que quero é falar para vocês todas da minha emoção verdadeira, assim, profunda, de escutá-las. Que atividade linda e importante, e faz a gente pensar, me dá saudades. Eu já participei do projeto Pescar. De coração eu ainda me sinto pertencendo, não efetivamente não podendo ter voltado ainda, mas são planos. Mas, enfim, eu acho que as coisas que a gente ouviu aqui de vocês, cada um dentro da sua experiência e do seu saber, da sua área de conhecimento, trouxeram algumas questões, assim, basicamente me ocorreram coisas para falar. A Aline comentou da fala do Meltzer, né, da frase do Meltzer: a função dos pais é semear esperança. Infelizmente, nós vivemos num país em que a esperança é muito mais do que uma abstração, é algo difícil, porque o que nós estamos vivendo, como disse a Andrea, é uma necropolítica. Muito bem dita também pela Russell, falando que um governo que, na verdade, deveria cumprir a função paterna de
abrigar os seus filhos, dar segurança, dar condições mínimas de existência, nós estamos nós temos um problema histórico com isso, mas nunca numa situação grave de pandemia isso ficou tão claro. Nós temos eu fico assim, com dificuldade de falar, né? Nós temos governantes que fazem chacota da morte das pessoas. Russell, tu falaste no final da tua fala, ficar em casa como os jovens, numa situação de pandemia em que deve-se ficar em casa como se a casa é o reflexo de todo o descuido e o abandono histórico que se tem neste país para determinadas faixas da população, que é a grande maioria, aliás. A nossa população é uma população, o Brasil é enorme, né? Então, eu não quero falar muito, eu começo a me estender a ideia, o que eu queria dizer para vocês é que eu acho que o que nós estamos falando é em solidariedade. Precisamos cada vez mais exercitar a possibilidade de olhar para o outro e enxergar no outro uma pessoa, um indivíduo, porque a vida tem sentido quando ela é testemunhada. Esses jovens que vocês falam são jovens que muitas vezes se sentem invisíveis, quase de uma existência transparente, invisível mesmo. Então, eu acho que cada uma de vocês que falaram hoje, e o pessoal que trabalha no Pescar, e tem um projeto, Tamires, tu falaste de fazer grupos, enfim, tem o projeto na sociedade, tem uma parceria com a SMED, que também é uma forma de tentar abranger. Eu acho que está se criando uma nova e esperançosa perspectiva de olhares. E eu acho que nós temos um compromisso cívico com isso, além de profissional, como pessoas. Então, eu estou assim, extremamente contente, aprendi muito, anotei muito nas coisas de que cada um de vocês disseram, dá vontade da gente seguir adiante, mas eu queria realmente ressaltar isso. Eu acho que, especialmente se tratando de períodos da adolescência, que é um período conturbado e conflituoso por natureza, diante de um perigo real maior, a morte batendo ali fora e a morte podendo bater ali dentro, como a gente sabe que isso acontece. Que bom que estamos podendo pensar, e que bom que isso possa sair um pouco só do pensamento, e eu vejo que as tarefas, e os trabalhos e os olhares de vocês já cumprem essa função. Então, eu só posso agradecer. De verdade, o que eu queria era realmente agradecer muito. E parabéns. Muito obrigada, Cuca. Eu sugiro, nós temos 10 minutos ainda, eu sugiro que o Grayson nomeie as pessoas que estão inscritas para a pergunta, que se possam fazer as perguntas, e aí a gente segue respondendo e dá um papo, assim, né? Na próxima, Grayson. Joyce Goldstein, e depois Elisângela Martins Gonçalves e Alice Leukovics. Tá, então vamos assim, dar oportunidade para as 3 pessoas fazerem perguntas e depois a gente
conversa sobre tudo isso. Agora vai, então. Estão me vendo? Oi? Estamos. Eu não estou me vendo. Ah, estou me vendo, tá. Bem, boa noite, né? Eu queria, em nome também, né, nós temos uma co-irmã com o Projeto Pescar aqui na nossa sociedade, né, que é o projeto com os educadores, né, dos quais a gente já está trabalhando há muitos anos. Mas, enfim, o que eu queria primeiro dizer assim, é que eu estou muito feliz de ver todas vocês dando voz, né, através do Projeto Pescar, que é quem organizou, né, essa roda de conversa, dando voz para coisas que são realmente silenciadas há muitos e muitos anos, né? Então, assim, a Russell falou de algo que eu tenho estudado, a questão do racismo estrutural, de como é que a gente pode pensar, né, no desenvolvimento das crianças nas escolas, as crianças negras, os adolescentes, que desde o início da sua constituição psíquica, né, ficam querendo ou não aceitar a sua cor de pele, né, e isso vai causando efeitos, a gente sabe, subjetivos, psíquicos importantes, né, desde as crianças pobres, brancas, que vivem nas periferias, né, e que eu acho que nós temos é que poder falar sobre essas questões. E quando a Beth traz a pergunta, o que vocês esperam dos psicanalistas, né? Eu fico pensando que eu, enquanto psicanalista, eu responderia para a Beth, né? Vamos recorrer ao nosso instrumento de trabalho, que é a nossa escuta. Uhum. Vamos abrir possibilidades de escuta para esses jovens que são descartados da sociedade, né? Seja de diversidades de cor, raça, gênero, o que for. Então, assim, por que nós, psicanalistas, temos tantas dificuldades de sair do nosso consultório privado e chegar perto, né? E daí, chegando perto, talvez a gente enxergue um pouco mais, porque a verdade é que a gente são questões, são pessoas invisíveis a nós, e nós naturalizamos. O racismo estrutural tem a ver com a questão de nós naturalizarmos. É assim e pronto. É nós e os outros. Uhum. Né? Então, eu acho importante que os psicanalistas possam se sensibilizar, pensar em projetos sociais. Ampliar a psicanálise com interfaces, que a gente não fique somente... que a psicanálise ela é ampla, ela é rica, ela é abrangente, ela vai além, né, do consultório privado, que é muito importante também. Mas ela pode ir muito mais além, né? Então, assim, o que talvez eu possa dizer que a pandemia trouxe de bom, porque não está trazendo nada de bom, né? É ouvir várias webinários, né, sobre essas questões que a gente não costuma falar dentro, como a Aline disse, das nossas casas, principalmente das casas psicanalíticas, né, enfim. Então, assim, eu acho que nós estamos nos ensaiando para poder pensar de uma forma diferente. Mas, então, assim, nós, psicanalistas, temos que estudar, temos que nos aproximar daqueles que são diferentes, né? Temos que poder entender o que são diferenças e desigualdades, né? Que diferença e desigualdade não é a mesma coisa. Então, eu queria agradecer, dizer que eu sempre fico, Andréia, desacomodada, como tu querias, né? A Beth me desacomodou um pouquinho mais, porque perguntou a questão, né, da minha formação, mas não só enquanto psicanalista, eu acho que enquanto cidadão. Né? Eu acho que temos, né, uma responsabilidade social. Eu queria, assim, parabenizar o Projeto Pescar e parabenizar todos da mesa que me somou para mim hoje.
Obrigada. Obrigada, Joyce. Muito obrigada. Grayson, a próxima pessoa. Elisângela Martins Gonçalves. Tá. Elisângela. Tem que ligar o microfone, Elisângela. Estou numa reunião. Hã? Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Eu sou Elisângela, educadora social do Projeto Pescar também, da Unidade Carlos Eduardo Seco. Orgulho, Tamires, estar aí representando, né, toda a rede. E, na verdade, assim, eu estou aqui com o meu celular e estou vendo a chamada, né, para esse encontro. E quando eu vi aquela foto, é uma foto forte, né, uma foto que impactante. E eu fiquei me questionando, assim, né, será que o objetivo dessa foto foi realmente ter esse impacto para que a gente olhasse para aquele menino negro ali e enxergar que realmente, né, são os negros que estão realmente no nível, né, de poder chegar num projeto Pescar, que seja, mesmo sendo para jovens em situação de vulnerabilidade, se teve esse objetivo, né, de dar esse choque mesmo, né, se a sociedade tem esse olhar, essa percepção do quanto essa foto ela é significativa e de quanto ela é forte, né, e que representa realmente uma camada da sociedade que ele não está aqui, né, e mesmo o Projeto Pescar buscando esse jovem vulnerável, independente de ser negro ou branco, ou jovem negro, a gente não consegue ver, às vezes, nem nas turmas de Projeto Pescar, porque ele não consegue acessar, não acessa. Sim. Né? Então, como mulher negra também, né, gostaria de trazer essa fala para que houvesse realmente mais encontros, mais webinar como este, para que a gente possa falar realmente desse público e de ter uma representatividade também, de trazer terapeutas negras, psicanalistas negras, que podem trazer, assim, vivência, né? De onde está esse público? Por que ele não consegue acessar? Tem a Lei 10.639 que fala sobre o estudo, né, da história dos africanos, do Brasil também, que é importante para a gente poder se reconhecer nessa história e esses jovens também virem para cá. E uma pergunta, uma reflexão, um convite, né, se os psicanalistas conseguem, se tem algum projeto de realmente, eu acho que veio na fala agora, esqueci o nome de quem falou antes, mas de ir até a comunidade, né? Claro, hoje presencialmente não tem como, mas de ir até a comunidade, de chegar até esse público, né? Eu, enquanto mulher negra, participando dos encontros, graduação, pós-graduação, grupos de apoio, né? Pouco me sinto representada porque, às vezes, os psicólogos não conseguem entender, né, o que esse povo passa. Então, é um convite, uma reflexão que eu trago, assim, né, de ter essa conversa, porque ela é bem importante. Assim. É um assunto. E é isso, assim. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Elisângela, pelas suas colocações. E acho que agora só temos mais uma pergunta, né? Nós já estamos chegando no horário, e a Alice, né? A que estava inscrita ali. Alice, estamos te aguardando. Ligar o microfone, Alice. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo agora, mas não estamos te vendo ainda. Tá, peraí, ok. Agora sim, agora sim. Tá, boa noite a todos e todas. Foi muito interessante ouvir a fala de vocês. E pegando esse gancho da Andréia, eu fiquei pensando num certo constrangimento. A minha perturbação é um certo constrangimento, né? Estou envolvida nesse trabalho há muito tempo, a gente trabalha com a escola, né, da educação infantil também, que eu estava pensando, vocês falaram aí de como vocês estão podendo manter o vínculo com os jovens, né? Tanto a Andréia,
como a Tamires, né? A Aline fez todo um movimento, e a Rússia, eu acho que imagino que esteja também em contato através da universidade, e a rede pública, né, da educação infantil suspendeu os contratos, e com isso as escolas se fecharam ao contato com as famílias. Então, dando alguma resposta para o que a Elisângela falou agora, né? Olha, Elisângela, nós estamos com um ciclo programado para agora, em setembro, se tudo nos ajudar, um ciclo que vai tratar exatamente, a nossa proposta é a psicanálise e a educação cara a cara com o racismo estrutural. Nós pretendemos fazer 4 webinários, convidando pessoas desde a educação infantil até o ensino universitário, trazendo artistas que trabalham nessas áreas, que trabalham na área da cultura afro-brasileira. É uma pequena resposta, é uma tentativa, e eu acho que assim vai se formando redes que a gente possa ir combatendo todos esses fenômenos muito difíceis da nossa realidade. Então, eu queria agradecer muito vocês e agradecer a Lu, que é o projeto todo do Pescar. Muito obrigada, Alice. Pessoal, nós já estamos no horário, então, assim, eu vou dar a palavra para vocês comentarem ou sobre alguma pergunta, ou, enfim, fazerem um encerramento, que cada uma fale, tá? Para depois nós podermos encerrar. Quem gostaria de iniciar, então, a sua fala? Eu posso começar? Só agradecer mais uma vez, dizer que essa noite nos faz ficar orgulhosos, assim, né, de fazer parte da SPPA, de já ter feito parte do projeto Pescar, e vou ter que confessar que eu já tinha muita vontade, mas depois da Tamires eu tive que parar minha participação no projeto Pescar por ter tido um bebê, e agora depois de ouvir a Tamires eu tô louca para voltar o mais rápido possível, assim que for possível, né, voltar presencialmente também. E foi um prazer conversar com todas vocês aqui hoje. Que bom, Aline. As portas seguem abertas, né? Como a gente já falou. Qual a próxima que gostaria de conversar agora? Eu gostaria de agradecer também o convite para estar aqui. A conversa foi maravilhosa e eu espero que esses frutos dessas reflexões aí sigam, né, acontecendo e que a gente seja capaz de levar para ação, sempre para ação. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Andréia. Quem gostaria agora? Posso ser eu? Eu também. Pode. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui escutando. Foi uma noite de muito aprendizado, né? Mas a provocação da Elisângela, eu acho que merece ser sublinhada, da representatividade nesses espaços. Vocês já estão planejando, né? E eu acho que também é importante a gente escutar os nossos povos originários, né? As populações indígenas também têm muito a nos dizer. E também estão sofrendo de uma maneira devastadora, né? Essa pandemia nas aldeias, enfim. Sim. E eu acho que aquela foto é chocante, a minha foto incomodou, porque a gente tem analisado imagens, né, em livro didático, por exemplo, e é bom poder ver num lugar de poder mulheres negras, mulheres indígenas, né? E não sempre nessa representação também, porque a gente também naturaliza um pouco essa desigualdade inaceitável. Mas, enfim, pensarmos outras imagens, né? Imagens mais otimistas, assim como a Tamires nos ensinou desde segunda-feira também. Na nossa conversa informal, né? Combinando a nossa webinar. Muito obrigada, Rússia. Tamires, tu gostaria de colocar alguma coisa? Sim, gostaria de agradecer muito o espaço, gostaria de agradecer a cada uma das participantes, foram ótimas as reflexões. Quero sair com uma frase de que, apesar de todo esse contexto, de tudo isso que está acontecendo, que a esperança nasce dentro de nós. Se a gente tiver esperança e se a gente plantar essa sementinha que cada um está plantando aqui, com certeza a gente vai ter realidades muito mais diferentes, pessoas participando, jovens ocupando lugares que, na minha opinião, com força de vontade, dedicação e, claro, com as ferramentas certas para isso, é possível sim. Obrigada a todos.
Muito obrigada, Tamires. Jô, tu gostaria de fazer alguma colocação? Eu queria dizer que eu estou muito feliz, muito satisfeita, né? E agradeço assim, enormemente a contribuição de todos, a fala de todas, e foi muito importante o movimento assim, de sentir a presença de vocês, e eu saí de hoje assim, com uma questão, né? Assim, acho que a sensação de que essa webinar hoje me colocou mais luz na minha própria cegueira, né? Assim, na minha dificuldade de realmente poder olhar para o outro, ajudar o outro, pensar, né? Então, acho que assim, eu me sinto gratificada de poder ver a minha própria impotência, a minha própria cegueira interna, né? E como falta poder ajudar mais os outros, né? Então, muito obrigada e muito agradecida, grata a todos. Muito obrigada, Jô. Bom, pessoal, eu acho que foi uma noite, assim, muito importante, onde a gente pôde falar de sonhos, de olhar, de dificuldades, de desigualdade, né? Denunciando as desigualdades, com direito à educação, direito a ter várias possibilidades, né? A questão da representatividade das pessoas também quase não se conhece na nossa sociedade e nos nossos nós estamos assim formando redes, né, para que a gente possa, juntas, com outras redes, poder ajudar e fazer um trabalho grande na comunidade, coisas que só nos conhecem e que a gente pode ajudar muito os outros. O nosso olhar, a nossa escuta psicanalítica são muito importantes. Eu quero agradecer demais a todas vocês. Muito obrigada. E nós vamos ter que encerrar. Mas nós vamos manter essa rede de ouro. Tá? Muito obrigada a todos por participarem, a todos que nos viram. Muito obrigada, que nos ajudou. Foi um prazer muito grande. Muito obrigada. Tchau, pessoal.